Eu queria falar um pouquinho, comentar um pouquinho de uma fase da minha vida que pouca gente conhece, que é justamente a parte antes de eu entrar na política, de ser Uhum. vereador. Então, eu sou o filho mais velho de Roberto e Lucielma. Meus pais são semi-analfabetos. Eles não tiveram a mesma oportunidade de estudar que eu tenho, que tantos outros tiveram. Mas meu pai e minha mãe sempre incentivou muito a gente a estudar. Foi muito Muito novo. novinho, meu pai passava a gente no rio, com muita água, a gente chamava de cavalete, não sei se você sabe, mas muita gente de Cabaceiras conhece. O cavalete é uma prancha de pau de mulugu que boia na água. E muitas vezes eu passava agarrado no rabo do cavalete, meu pai nadando na frente para ir para a escola. Então a gente passou muita dificuldade, meu pai trabalhava a princípio plantando alho, depois, nessa época, já era até uma época promissora, eu me lembro muito do plantio de alho, porque eu era muito novo, 5, 6 anos de idade, meu pai levava a gente para o plantio de alho, e eu lembro de uma coisa que até hoje me causa arrepios de frio, que era quando meu pai dizia assim, ó, eu vou na frente aguando com a mangueira, e vocês vão atrás jogando a mangueira pro outro lado do canteiro. Muita gente vai lembrar disso, porque eu tenho Uhum. certeza que muita gente da Ribeira, aqui da Pata, aqui de Cabaceiras também fizeram isso. E a mangueira era furada, e ela vinha com uma pressão muito grande. Então, 5 horas da manhã, a gente via a água fumaçando do gelo. O E quando a frio, gente né? tava passando a mangueira pro outro lado, vinha aquele jato d'água e dava aquele banho d'água na gente enorme. Então isso me chama muita atenção e me marcou muito como criança. Então, depois meu pai plantou tomate, pimentão, milho. E assim, a agricultura, eu me orgulho muito de ser filho de agricultor, de ser filho do meu pai, da minha mãe. Mas a agricultura, ela naquela época era muito difícil. Era muito difícil. Então, dava um plantio, ganhava dinheiro, 2 perdia e a gente nunca saía daquela dificuldade. A gente passava dificuldade. Eu nunca contei isso para conseguir votos. Nunca precisei contar isso, porque a gente sempre foi pelo lado do trabalho, das propostas. Mas a gente passou muita dificuldade. Meu pai, minha mãe, a gente chegou a receber cesta básica. Eu lembro de ter comido feijão, só o feijão, feijão bebido, só mesmo. Uhum. Então não tinha outra coisa. E me lembro da gente comer muito cuscuz. E na época, meu pai era agricultor, ele plantava pimentão, plantava coentro, essas coisas. Minha mãe pegava o pimentão com a cebola, com alho, com coentro, temperava a água, botava para ferver e depois ela ensopava o cuscuz. E a gente comia aquele cuscuz com uma alegria tão grande, era tão gostoso. Mas só que depois eu vim entender que era porque não tinha outra Não tem coisa. outra coisa. Não tinha outra Porque meu coisa. Meu pai plantava, tinha lucro, depois perdia tudo no outro plantio. E assim ia. E um dia, em 2000, foi um ano que choveu bem, e meu pai plantou um grande plantio de pimentão. E o preço estava muito bom. E a gente disse, ó, é a hora da gente é sair fora, agora. é agora. Mas quem lembra, 2000, teve uma peste de rato em Cabaceiras, que foi uma coisa que ninguém nem viu antes nem depois. Eu não sei se tu sabe, Lúcio, Não, não, mas o não. rato em Cabaceiras. E principalmente lá onde a gente morava. E o rato comeu o pimentão do meu pai inteiro. E para salvar o plantio, às vezes meu pai comprava um remédio, um comprimido, botava no cuscuz. Meu pai trabalhava com meu tio Beto e botava ao redor do campo de pimentão para matar o rato. Às vezes cavava vala, a gente matava até de cacete, porque era tanto. E no final das contas, a gente tinha dia que juntava 2 sacos de rato morto para enterrar, E no final das contas, meu pai mais uma vez perdeu o plantio. Quando pensou que ia dar certo, acabou Foi. dando errado no Aí eu final. já tinha meus 14 anos de idade, eu disse, meu pai, é o seguinte, eu não vou mais trabalhar na agricultura, o senhor também sai desse negócio, porque Não não tá dá dando mais, certo. não é nosso ramo, vamos buscar alguma coisa. Eu vou morar na casa da minha avó Josefa, que ela foi muito importante na minha infância e na minha índole, na minha criação. O senhor vai arrumar um emprego e a gente vai tentar segurar a família. Eu fui para casa da minha avó, eu comecei a trabalhar com meu tio, com o Luiz, na oficina de artesanato em couro, e tomava conta das vacas da minha avó. Eu ficava nesse trabalho. Revezava. Meu pai aproveitou uma oportunidade de uma obra lá no Curtume da Ribeira, conseguiu um trabalho de vigia e a gente saiu da agricultura. Nunca mais a gente voltou. Hoje é bem melhor a agricultura. Eu não me envergonho de estar agricultor, de ter sido agricultor. Até hoje, quando as pessoas perguntam qual é a minha profissão, eu digo que sou agricultor, porque político não é profissão, né? Então eu ainda digo que sou agricultor. Mas foram tempos difíceis.